Então vamos lá, né? Tá diminuindo aqui o volume da televisão para não estar atrapalhando aqui no meu retorno. Então, falar de resolução de problemas em matemática, né, é um assunto que traz aí um pouco de delicadeza, né, e sutileza pela questão da forma, né, como a própria matemática ela é encarada, né, ao longo de todo o teu trajeto aí que tu tem, né? Então, se tu estás com até mesmo com conteúdo na cabeça, né, mas chega na hora da questão tu não consegue resolver, né? Então, falar de resolução de problemas em matemática é justamente isso, beleza? Então, as ideias que eu vou apresentar aqui, elas não são, né, propriamente minhas, no caso, mas eu me embaso sempre quando eu vou dar essa aula, eu me embaso nas ideias do Jorge Polya, né, que é um dos autores aí que trabalha fortemente com essa questão da resolução de problemas em matemática. E ele tem um roteiro lá muito até interessante, né, que pode ser adaptado perfeitamente para o Enem, para concurso público, quem vai fazer, ou qualquer outra situação que você tenha na questão da resolução de problemas em matemática, certo? Então, quando você vai para lá, se depara com uma questão e, por exemplo, não sabe do que é essa questão, né? Não sabe o que está acontecendo, você pode ter em mente um roteiro, né? Uma espécie de checklist aí para você fazer. Então, a ideia dessa aula, né, aqui é eu dar esse roteiro para vocês, que eu utilizo muito em sala de aula quando eu estou trabalhando com os meus alunos. E além desse roteiro, né, eu vou trazer aí duas questões para estar exemplificando esse roteiro, tá certo? E aí eu tenho aqui, olha, resolução de problemas em matemática em 5 passos. Eu vou tentar arredar esse botão aqui. Agora, pai, quem quiser bater o print aí, né, fazer aquele famoso print da tela para estar já tendo esse roteiro em mãos, será muito bacana, beleza? Então, quando você se depara com um problema em matemática, o primeiro passo, né, óbvio, é ler o problema, tá certo? Só que esse ler o problema ainda não é uma leitura, como posso dizer, uma leitura aprofundada, certo? É uma leitura de modo que você vai ter uma visão geral da situação, certo? Então é uma leitura como se fosse superficial, justamente para você ter uma situação, né? Para você se situar na questão, certo? Saber onde estão os elementos, onde está cada elemento. E aí quando você vai para o passo 2, que é o passo de compreensão do problema, você já tem que ter na sua cabecinha uma coisa chamada o que, né? É uma pergunta, na verdade. Você tem que ter na sua cabecinha o que a questão quer de você. Então você leu a primeira questão para ter a visão geral do problema, saber do que está se tratando, né? Qual é o tipo de situação que está ocorrendo ali. E aí você vai fazer essa leitura. Depois disso você vai passar para a compreensão do problema. Ou seja, você vai ver o que o problema quer de você, tá certo? Quando a gente fala do Enem, mais precisamente, isso está um pouco menos distante, né, do entendimento, porque o Enem ele já vem bem estruturado em texto base, enunciado e alternativas. Então, o que se quer do problema, né, que é justamente esse passo 2, ele vai estar lá no enunciado. E aí, então, não vai ter problema de você identificar em outra parte do texto que não seja o enunciado, que é justamente aquele último parágrafo lá onde se faz a pergunta, né? Vai fazer o que o problema quer. Depois disso, você vai para o terceiro passo, que é o passo da estratégia, né? A estratégia, ela é também de suma importância, porque depois que você lê o problema, ou seja, você se situou, você compreendeu, ou seja, você sabe o que o problema quer, você vai fazer a estratégia, que é justamente como solucionar o problema, ou seja, como dar à questão aquilo que ela está pedindo. Então, isso é a
estratégia. E mais uma vez, quando se fala de Enem, isso daí fica muito bem definido por conta da estrutura de uma questão do Enem, né? A estrutura de resolução de problemas lá no Enem já fica um pouco mais detalhada pela questão do texto base, perfeito? E aí vem o quarto passo, que é o passo da resolução, ou seja, você já montou a sua estratégia, agora você vai resolver, você vai pôr em prática aquilo que você testou, perfeito? E aí então o que acontece? Essa resolução de problemas, ela vai, como se fosse assim, ter o ápice aí nessa resolução, perfeito? E aí tem o quinto passo, que também é um passo muito, né, primordial aí, muito essencial, perdão, né? Porque você vai, resolve e aí muitas vezes fica com aquela dúvida, né? Será que é isso? Será que já acabou? Será que está certo o que eu fiz? Então, esse passo é o passo da avaliação. Então, você lê o problema, ou seja, você teve a noção geral, você teve a visão geral, você compreendeu o problema, ou seja, você sabe o que o problema quer, você monta uma estratégia para resolver esse problema, você vai para a resolução desse problema por meio da sua estratégia e por fim você avalia, ou seja, você vê se realmente é aquilo que o problema quer. Então, eu achei um valor aqui, então, será que é esse mesmo? Será que é isso que o problema quer? Beleza. E aí eu trago esse exemplinho aqui, olha, muito lindo e maravilhoso para você, que fala o seguinte, jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente são formados 7 colunas com as cartas, sendo que a primeira coluna tem uma carta, a segunda coluna tem 2 cartas, a terceira coluna tem 3 cartas, a quarta tem 4 cartas e assim sucessivamente até a sétima coluna, a qual tem 7 cartas. E o que sobra forma o monte, que são as cartas não utilizadas das colunas. E aí ele pergunta, a quantidade de cartas que formam o monte é? Então, letra A, 21, letra B, 24, letra C, 26, letra D, 27 e letra E, 31. Perfeito? Então, essa questão aqui, ela é do Enem, tá? Do ano de 2012. E ela é uma questão que eu utilizo muito quando eu estou fazendo esses testes de resolução de problemas em matemática, porque ela tem uma boa estrutura para exemplificar isso que veio aqui nesse slide, tá certo? E aí então fica o seguinte, quem é, né? Já tivemos aí a situação, né? Tivemos aqui a leitura do problema, né? Então já temos a visão geral da situação. E aí eu pergunto, quem é o próximo passo depois da leitura? Depois da leitura, o próximo passo é compreender o problema. E isso vem bem aqui, olha. A quantidade de cartas que formam o monte é, ou seja, o que ele quer é justamente a quantidade de cartas que formam o monte. Tá certo? Então, isso é o que ele quer. E aí eu venho para a pergunta que não quer calar, né? Como eu vou encontrar o número de cartas do monte? Bom, eu vou voltar no meu texto, agora que eu já tenho a visão geral do que o texto fala, eu vou voltar nele e vou falar o seguinte, vou fazer uma pergunta para ele. Eu vou perguntar, quem é o monte? E aí bem aqui logo em cima eu vejo, olha, forma o monte. As cartas não utilizadas nas colunas, perfeito? Então, as cartas que não são utilizadas é o que forma o monte, beleza? Então, olha a resolução disso aqui como vai ficar. Monte, né, de acordo com o texto, é aquilo que sobra, certo? Então, significa que é o total de cartas menos as cartas que eu coloco em cada coluna, beleza? E aí, então, venha. De acordo com o texto também, o total é de 52 cartas. Não é isso? 52 cartas.
As colunas são 7, sendo que acontece o seguinte, ó, na primeira coluna eu boto uma carta. Na segunda coluna eu coloco 2 cartas. E assim sucessivamente, ou seja, na terceira coluna vão vir 3 cartas, na quarta coluna vão vir 4 cartas, na quinta coluna vão vir 5 cartas, na sexta coluna vão vir 6 cartas e na sétima coluna vão vir 7 cartas. Perfeito? Arredando aqui para poder continuar a resolução. E aí o que vai acontecer? Significa então que eu vou ter que fazer que o monte ele seja 52, que é o total, menos essa soma toda aqui, olha. Menos a primeira carta da primeira coluna, as 2 cartas da segunda, as 3 cartas da terceira e assim vai até a sétima. Então eu vou resolver primeiro esse parêntese todo aqui, ó. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7, isso vai dar 28. Perfeito? Então, o que acontece? Esses 28, né? Você pode somar isso daí, 1 mais 2, 3, com mais 3, 6, mais 4, 10, 15, 21, 28. Você pode usar também a soma dos termos da PA aqui, que vai estar de boa, tá certo? Mas você vai encontrar esse valor 28. Então, essas 28 cartas aqui são as cartas utilizadas na coluna. E quando eu faço 52 menos 28, dá um total de 24. Beleza? Então, o total de 24 cartas que são utilizadas no monte. Deu para compreender? Então, esse daí é aquela estrutura, é a aplicação, na verdade, daquela estrutura que nós vimos no slide anterior em relação ao item que foi resolvido aqui. Beleza? Olha esse outro item aqui. Em um torneio interclasse do colégio, visando estimular o aumento do número de gols nos jogos de futebol, a comissão organizadora estabeleceu a seguinte forma de contagem de pontos para cada partida. Uma vitória vale 3 pontos, um empate com gol vale 2 pontos, um empate sem gols vale 1 ponto e uma derrota vale 0 ponto, no caso. Após 12 jogos, um dos times obteve como resultado 5 vitórias e 7 empates, dos quais 3 foram sem gols. De acordo com esses dados, qual foi o número total de pontos obtido pelo time citado? Então aí tem 22, 25, 24, 29 e 26. Perfeito? Então vamos utilizar aquele roteiro que eu coloquei lá no começo para vocês e vamos resolver essa questão, certo? Já lemos o problema, ou seja, já sabemos, já temos a visão geral, a gente já sabe aí que ele quer, né, o número de pontos que foi obtido pelo time, sendo que esse time ele jogou 12 partidas, ele venceu 5 e empatou 7, então quer dizer que esse time ele não perdeu, né? Então já tem essas implicações aí. Então ele quer saber o número total de pontos que foi obtido. Beleza? E olha como vai ficar isso daí. Olha como vai ficar essa situação. A nossa estratégia aqui, né, que é justamente o terceiro passo, é essa. 3 vezes o número de vitórias, 2 vezes o número de empate com gol, mais 1 vez o número de empate sem gols, que é justamente o número de pontos que ele dá a cada situação do jogo, certo? Ah, Elias, tu falaste aí que na derrota lá são 0 pontos. Pois é, tu quiser colocar aqui, beleza, mas como multiplicação por 0 vai dar sempre 0, então não é necessário colocar, beleza? E aí então ficamos nessa situação. Essa será a nossa estratégia. Agora, né, nós vamos aplicar a nossa estratégia, ou seja, nós vamos resolver essa estratégia. E aí então, total de 12 jogos, o que vai acontecer? Ele diz que vitórias são 5 e empates são 7. Então, percebe aí que ele não perdeu. O time em questão não perdeu, porque se ele venceu 5 e empatou 7, já dá
selado os 12 jogos que ele colocou aí. Beleza? Empate sem gol foram 3. Isso dá pra gente uma implicação. Ou seja, a gente pode tirar daí que empates com gol foram 4. Por quê? Porque houve um total de 7 empates. Então, se 3 eu empatei sem gol, 4 eu vou empatar com gol. Agora, o que eu faço? Eu vou e substituo os valores que nós encontramos lá na minha situação. Perfeito? Então, vai ficar 3 vezes 5, que é o número de vitórias, 2 vezes o 4, que é o número de empates com gols, e 1 vezes o 3, que é o número de empates sem gol. E aí então vai ficar 3 vezes 5, vou fazendo primeiras multiplicações, tá? Não esqueça disso daí. Primeira multiplicação, depois adição. 3 vezes 5 dá 15, 2 vezes 4 dá 8 e 1 vezes o 3 vai dar 3. Certo? Esse número entre parênteses que eu deixei aí é só para você visualizar que é justamente os números que foram substituídos. Perfeito? E aí então vai ficar 15 mais 8 vai dar 23, com mais 3, 26. Portanto, ficamos com a alternativa E, de Elias. Beleza, galera? Então, essa aqui foi a nossa aula teste, tá, galera? Como eu falei, né? Eu não divulguei essa aula, porque justamente seria um teste, né? Então, já teve uma certa audiênciazinha mesmo, né? Eu acho que foram mais 15 pessoas que entraram aqui. Depois eu vejo as estatísticas aí, né? E essa aula vai ficar salva lá no YouTube, né? Claro, vou fazer as devidas edições aí. Então, ela vai ficar salva lá no YouTube. E aí você pode estar consultando, beleza? Então não esquece dessa lista, né, de passos que você tem para resolver problemas em matemática, beleza? Como, né, vou esperar aí o feedback, vou conversar um pouco mais nos comentários com a galera que deixou os comentários aí, né? Teve uma galera aqui que comentou, né? Alguns aí matando a saudade, né? Então, conforme a galera, né, vai comentando, vai tendo aí o feedback da galera de como ficou, eu vou estar melhorando a aula, né? E aí, obviamente a próxima já vai ser divulgada, né, na quinta-feira, né? Depois dessa aula agora que acabar aqui, que eu já sei como é que faz, né? Eu tenho uma live, tenho um curso de porcentagem que eu vou colocar, como eu falei, em comemoração, né, às 15 mil visualizações que o meu canal já teve, em comemoração também aí ao sucesso que está tendo nesses meses de canal, né? Criei ele em setembro e um canal de educação com esses números tá bom demais, né? Então tá surpreendente. E aí essa aula vai ficar salva no YouTube e se você está vendo, né, no caso depois, né, dessa live, que é o que vai acontecer, eu vou botar o CAD também aqui, se a minha aula minha aula de porcentagem já tiver ocorrido, beleza? Então, galera, muito obrigado, tá certo? Obrigado pelos comentários também, né? Aí que a galera deixou, eu vou responder cada um deles, tá certo? E quinta-feira, provavelmente às 19 horas, eu vou estar entrando online novamente para fazer aí um mini curso de porcentagem, beleza? Então, galera, muito obrigado pelo carinho. Um abraço e até a próxima.